Olá pessoal, muito bem-vindos. Mais um vídeo aí para quem vai prestar o concurso da Câmara dos Deputados. E vamos ver o que a gente vai falar hoje sobre quais são os assuntos. Vamos lá então, olha só, tá na sua tela aí. Hoje nós vamos começar a introdução sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. Basicamente nós vamos falar sobre a sede da Câmara dos Deputados, o sistema de posse, a eleição da mesa, lideranças e representação partidária. São os 10 primeiros artigos, os 11 primeiros artigos do regimento interno, aliado com algumas coisinhas que a Constituição também fala sobre esse assunto. Então, você vai ver que eu tentei dividir esses assuntos de uma maneira lógica, numa linha cronológica, que você consiga decorar e entender, principalmente, mais do que simplesmente decorar, entender como funciona o processo no dia a dia da Câmara dos Deputados. Afinal, o texto do regimento interno ele é meio esparso, tem alguns pedaços, tem alguns artigos do final que querem dizer coisas sobre o começo da legislatura, então fica um pouco complicado simplesmente na leitura crua do regimento interno entender realmente como funciona o processo no dia a dia. Eu tentei esquematizar isso da melhor forma possível. Vamos lá então? A primeira coisa que a gente tem que falar é da sede da Câmara dos Deputados. Afinal, é lá que acontece todo o jogo, né? A sede da Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados, está na capital federal, no caso Brasília, no edifício do Congresso Nacional. No edifício principal, ele é composto por um edifício principal, uma daquelas duas torres, mais 4 edifícios anexos. Porém, por motivo relevante ou de força maior, ele pode se reunir em outro local. Ele tem direito de fazer a reunião em outro local, salvo um motivo de força maior, desde que aprovado pela mesa, e depois de ser aprovado pela mesa, tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Congresso. Ou seja, se a maioria absoluta derrubar, tem que voltar a se reunir na sede. Olha uma pegadinha importante. A Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de fazer reuniões fora da sede. Ela não tem a prerrogativa de mudar a própria sede. Como assim? Você não entendeu? É simples. Na Constituição Federal, artigo 49, tem as competências exclusivas do Congresso Nacional. E a mudança de sede é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, porque a sede da Câmara dos Deputados é no Congresso Nacional. Quem muda a sede do Congresso Nacional é o próprio Congresso, ou seja, uma sessão conjunta entre senadores e Câmara dos Deputados. Viu a pegadinha? A Câmara dos Deputados pode se reunir em local diverso? Pode se reunir. A Câmara dos Deputados pode mudar a sua sede? Não pode não. Quem pode mudar a sede é o Congresso Nacional, beleza? Essa é a primeira jogadinha aí que você tem que lembrar e decorar. A sede e direito de reunião são coisas diferentes. Aí, esse quadro eu já mostrei para vocês na aula passada, mas é legal a gente rever, porque tem tudo a ver com o que a gente vai começar a falar agora. Quais são as sessões legislativas? As sessões legislativas elas são divididas em ordinárias e extraordinárias. Lembrando que legislatura é o período de 4 anos. A sessão ordinária, por que eu coloquei esse quadro aqui? Para lembrar vocês que teve uma emenda constitucional há pouco tempo que mudou o período de funcionamento do Congresso. Então, se você da Câmara e do Senado, se você lê o regimento interno, tem algumas coisas que não tem como ser aplicada mais. Por exemplo, o regimento interno fala que a primeira e a segunda sessão preparatória do primeiro ano da legislatura tem que ocorrer em até 15 dias, mas tem que ocorrer antes do início da sessão ordinária. Mas a sessão ordinária agora começa dia 2 de fevereiro. Ou seja, dia 1º de fevereiro tem que ser realizada 2 sessões preparatórias do primeiro ano. Uma às 9 da manhã e uma às 3 da tarde. Porque na primeira sessão preparatória vai ter a posse dos deputados.
Na segunda sessão preparatória, vai ter a eleição da mesa, de todos os membros da mesa, dos 11 cargos para a mesa. Mas 11 cargos, Miguel? Não, são 7 cargos só. São 7 cargos mais 4 suplentes. A eleição é feita para os 11 cargos, entendeu? Para os 7 oficiais, o presidente, o primeiro vice, segundo vice e os 4 secretários. E também é feito para os 4 suplentes, beleza? Então, por isso que a eleição é feita para 11 cargos. Olha como isso é importante. No terceiro ano da legislatura, nós temos uma sessão que ocorre geralmente às 15 horas do dia primeiro também. Eles falavam antigamente que teria 15 dias para começar, para fazer essa primeira sessão. Mas em virtude da força dessa emenda constitucional que alterou o período das sessões ordinárias, só sobrou o dia primeiro para fazer a sessão preparatória, tanto fazer uma no terceiro ano da legislatura, quanto fazer as duas necessárias no primeiro ano da legislatura. Mas, agora que a gente sabe quando tem a sessão ordinária e a sessão extraordinária, nós temos que saber sobre a posse. A posse ela é dividida em basicamente três momentos. Boa, palavra boa. 3 momentos. Um momento antes da posse, um momento durante a posse e um momento posterior à posse. Então, o momento anterior à posse, ele é subdividido em procedimentos externos e procedimentos internos. Aí nós temos o procedimento do dia da posse e, para finalizar, nós temos o procedimento no dia após a posse. Olha só, então, o que a gente tem que saber desses procedimentos anteriores à posse no caso dos procedimentos externos? Basicamente, são os requisitos para ele tomar posse. Ele tem que ser eleito, ou seja, ele tem que ter participado de uma eleição, ter vencido a eleição e ter sido diplomado pela Justiça Federal. E nesse diploma tem que ter no mínimo o nome, a legenda pela qual ele concorreu e o cargo a que ele foi eleito, ou se ele foi eleito como suplente. Então isso é uma fase externa anterior à posse, ou seja, até para ele tomar posse ele tem que ter participado de uma eleição, o que é meio óbvio, né? Ele tem que ter vencido essa eleição e ele tem que ser diplomado pela Justiça Eleitoral. Mas o que é essa diplomação? É o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que ele cumpriu os requisitos para tomar posse e falar qual o cargo que ele está tomando posse, porque ele pode tanto estar tomando posse como deputado ou como pode ser só um suplente de deputado, como ele pode estar tomando posse como senador ou sendo um suplente de senador. Então esse é um procedimento externo anterior à posse. Aí nós temos o procedimento interno, da fase interna anterior à posse também. O que é? Até 31 de janeiro, o nosso querido amigo deputado, né, candidato eleito deputado, ele tem que apresentar para a SGM, que é a Secretaria-Geral da Mesa, que é uma unidade administrativa composta por servidores, não é um mandato eletivo, né? Mandato eletivo é simplesmente uma unidade administrativa da Câmara dos Deputados. Ele vai apresentar para a SGM tanto a declaração de bens e rendas, que consta no artigo 229, quanto o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, que dá a garantia dele para assumir o cargo. Além disso, ele tem que apresentar o nome parlamentar que ele quer utilizar. Ele chama Joaquim Sebastião Barbosa dos Santos Alves Filho II, mas ele quer nas sessões ser chamado só de Joaquim II. Então ele vai lá e vai dar o nome parlamentar dele, vai dar a legenda partidária e vai dar a unidade da federação da onde ele procede à representação, certo? Importante falar que esse ato anterior pode ser executado por ele mesmo vai lá e entrega, ou pode ser por um representante do partido, por exemplo, que entrega toda essa documentação para a SGM até 31 de janeiro. Mas olha aí a sacanagem com o servidor, né? O servidor, só se ferra. Pensa que a gente está querendo ir trabalhar lá. O que acontece com a SGM? Quando que é a primeira sessão preparatória para tomar posse? Dia 1º de manhã, dia 1/2, né? 9 da manhã. E até quando que eles podem entregar esse diploma e tudo mais? Até dia 31.
que a SGM tem que fazer? Tem que organizar o nome de todos os 513 deputados que vão tomar posse numa forma alfabética, entre aspas, divididas por estado, onde vai ser listado os estados e dentro do estado vai estar o nome do deputado por ordem alfabética. Mas qual que é essa lista de estados? Ela é feita da seguinte forma. Ela é uma lista que vai do norte ao sul do Brasil. Então é o estado que tem a capital mais ao norte, vai ser o primeiro, até o estado que tem a capital mais ao sul. Entenderam? Então não é só o estado que está mais ao norte ou o estado que está mais ao sul. Essa listagem ela é organizada pelo estado que tem a capital mais ao norte primeiro, até o estado que tem a capital mais ao sul por último. Dentro de cada estado vai ter o nome dos respectivos deputados, sendo de 8 até 70 deputados por estado. O que acontece, dependendo do tamanho da população daquele estado? Dentro desse estado vai estar ordenado por ordem alfabética. Beleza? Então lembra, o estado ele não é ordenado por ordem alfabética. Os deputados dentro daquele estado são ordenados nessa lista por ordem alfabética. A lista de estados é do que tem a capital mais ao norte para o que tem a capital mais ao sul. Beleza? Então, quais são os procedimentos no dia da posse? Aí chegou lá, 9 horas da manhã, todo mundo feliz. Quem vai presidir a sessão? Tá, é uma boa pergunta, né? Quem vai presidir a sessão? Porque veja bem, primeira coisa, não vai ser presidente da Câmara porque ele não foi eleito para isso. Ele vai simplesmente presidir a sessão de posse. Vai ser o último presidente da Câmara se ele foi reeleito deputado, ou, na falta, o deputado mais idoso dentre o número de maior legislatura. Mas peraí, olha a pegadinha aí. Não é o deputado mais idoso da Câmara que vai assumir. Se o presidente da legislatura anterior, né, do biênio anterior, não foi reeleito, se ele foi reeleito, ele vai assumir a presidência da sessão. Se ele não foi reeleito, vai ver quem é o deputado que foi eleito mais vezes que está ali. Dos 513, qual que tem mais número de mandatos? Ah, sou eu, Miguel Martins, com 6 mandatos. Nossa, faz tempo que eu tô lá, hein? Muito tempo, né? Sou eu. Aí, mas tem o Zezinho da Silva, que também tem 6. Então, nós somos empatados. Qual dos dois? O Miguel é mais velho ou ele é mais velho? Ou o Zezinho da Silva? Ah, o Zezinho da Silva é mais velho. É 2 anos mais velho. Tem 45 ou tem 35? Sei lá. Então, o Zezinho da Silva vai presidir a sessão. Não é o deputado mais idoso. Primeiro separa qual tem mais legislaturas. Dentro que tiver mais legislaturas, vê o mais idoso. Se tiver um só com mais legislaturas, é ele que vai presidir a sessão. Lembrando que nesse caso, não falamos de presidente da Câmara, falamos de presidente da sessão, beleza? E aí, qual é o quórum mínimo para ter essa prática da primeira sessão de posse? Na prática, não precisa, o painel de presença nem é acionado e não existe um quórum mínimo para fazer essa primeira sessão, beleza? O deputado, o candidato a deputado que estiver presidindo, vai convidar 4 outros candidatos para servirem de secretários durante essa sessão. Além disso, depois que está todo mundo lá, tá os 4, está lá o presidente feliz e contente, ele vai prosseguir a leitura da lista de nomes dos candidatos diplomados e, nesse momento, os deputados podem solicitar correções em caso de eventual falha. O Joaquim II lá fala, não, olha, eu quero que seja Joaquim Alves II. Aí o presidente vai deliberar, vai falar, beleza, ó, mudado para Joaquim Alves II, pedido deferido, valeu. Então, nesse momento, enquanto o presidente da sessão lê o nome de todos os deputados, vai poder cada deputado corrigir qualquer imperfeição que tenha na listagem de nomes. Passa-se então a um compromisso solene. Todo mundo fica de pé, todos os candidatos, e o presidente da sessão vai proferir o compromisso, ele vai falar o compromisso exatamente de acordo com como está no regimento interno,
tem lá uma frase bonitinha que eu não lembro agora qual que é, mas não interessa a frase. Ele tem que falar exatamente como está no regimento e todo mundo senta. Terminou de falar. Cada candidato, depois disso, vai ser chamado individualmente para ratificar o compromisso em pé, se possível, né? Então, salvo impossibilidade por motivo de doença, tal, o candidato tem que ficar de pé falando assim o prometo. Miguel, que frescuraiada, né? Pra que você está falando isso? Inútil, né? Não é inútil, não. Não é inútil por causa disso daqui, ó. O ato da posse, ele é pessoal e intransferível. E o ritual de posse não pode ser alterado, aumentado ou suprimido de qualquer maneira, visto que qualquer irregularidade invalida o ato de posse, invalidando todos os atos que esse deputado venha a fazer posteriormente. Ou seja, se o presidente da sessão falar um compromisso diferente, se um deputado deixar de ficar em pé para falar eu prometo podendo ficar em pé, tendo a capacidade, são coisas que podem invalidar o ato de posse. Chato isso, né? Frescura do caramba, mas se o legislador quis fazer, quem somos nós no momento para questionar? É bom você decorar porque isso pode cair na sua prova. Então, beleza. Aí, automaticamente, todos os deputados estão empossados. E qual é o procedimento no dia seguinte à posse? O presidente dos trabalhos, aquele lá que fez presidiu a sessão de posse, ele vai ordenar a publicação da lista dos nomes dos deputados empossados com as devidas correções no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. Lista que vai servir de cálculo para o quórum necessário de abertura das sessões e votações nominais e por escrutínio secreto. Então é essa lista que é publicada que vai servir de base para fazer o quórum de todas as sessões, beleza? Mas aí tem um probleminha, a gente falou do dia da posse normal, mas imagina eu, deputado, estou viajando. Ou eu estou internado no hospital, tive uma apendicite, sei lá, e não pude estar lá no dia da posse. E aí, perdi o mandato? Me ferrei? Não se ferrou ainda, né? Ainda não se ferrou. Por quê? Porque você pode tomar posse depois. Então, são procedimentos de posse posterior à sessão preparatória de posse. Eu não consegui ir lá no dia 1º, mas dia 10 eu estou pronto. O que acontece? O candidato ele tem um prazo de 30 dias a partir do início da legislatura, a partir do dia 1º, que foi a posse, né? Para prestar o compromisso. E ele pode prestar em qualquer sessão. Ele pode simplesmente chegar lá, ele já tinha entregue o diploma, tudo, ele vai chegar e falar sessão ordinária, extraordinária, solene e tal. Vai chegar junto à mesa da Câmara, vai prestar o compromisso dele, beleza. Se tiver em recesso parlamentar, ele vai prestar diretamente com o presidente, que vai ser eleito já no primeiro dia, na segunda sessão, então ele vai prestar direto com o presidente da Câmara. Esse prazo ele é contado a partir da data da primeira sessão preparatória, ou seja, dia 1º de fevereiro, da diplomação, se essa ocorrer durante a legislatura. Mas, Miguel, como que vai ocorrer uma diplomação de um candidato no período de 4 anos? É fácil. 3 meses depois da eleição, de que todo mundo tomou posse, a Justiça Eleitoral vai lá e invalida a eleição no estado de São Paulo. Tem que fazer uma nova eleição no estado de São Paulo para selecionar os 70 deputados referentes àquele estado. Aí vai demorar 3 meses, então demorou 6 meses do primeiro ano da legislatura para aquela galerinha tomar posse. Ou seja, chegou no 6º mês, eles foram diplomados, a partir do momento que eles foram diplomados, eles têm 30 dias para entrar em exercício. Além disso, os 30 dias também passam a correr do dia da convocação do presidente da Câmara nos casos de vacância, falecimento, afastamento por mais de 120 dias, por aí vai. Então o presidente da Câmara convocou o suplente que já era diplomado, tudo, ele tem 30 dias para prestar o compromisso e entrar em exercício, beleza? Será considerado renúncia tanto o deputado que não prestar o compromisso no prazo regimental,
quanto o suplente que, se convocado, não se apresentar no prazo regimental também. Ou seja, passou esses 30 dias, não apareceram, renúncia ao mandato. Beleza? Até agora tá legal. Olha, só esse pedaço já deu 20 minutos de aula. É longo, hein? Pensa que não tá nem na metade dessa primeira aula. Já pensou? Mas são coisas importantes. Vamos continuar então. O que acontece? Na segunda sessão preparatória, nós vamos ter a eleição da mesa. A eleição da mesa, você lembra, a gente já falou sobre a mesa aqui, que a mesa é composta pelo presidente, 2 vices, 4 secretários, e nós temos mais 4 suplentes nessa história. Mas olha só, eu estou pensando melhor aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esses vídeos. Essa daqui é a aula 3, vamos fazer a aula 3A, 3B e 3C, porque senão vai ficar muito longo. Encerramos aqui a primeira sessão preparatória. Tomou posse, teve o rito para tomar posse, seguiu o regimento. À tarde volta todo mundo para fazer a eleição da mesa. Daqui a pouco a gente volta com a eleição da mesa. Um abraço e até daqui a pouco.